Salve galera, começando mais um programa de Olho no Tour. Hoje com a participação mais que especial aqui do Marcelo Boscoli, comentarista de surf, ex-atleta profissional, e como sempre o Marcelo Andrade aqui do meu lado esquerdo hoje. Vou começar aqui com o Boscoli, nosso convidado. Boscoli terminou a etapa lá da França com a vitória do brasileiro Gabriel Medina, segunda dele lá na França. Agora tivemos também Adriano de Souza em terceiro lugar e o Ítalo Ferreira em quinto. O que você achou da etapa? Essa etapa foi uma etapa assim que em termos de ranking, eu acho que ela definiu bem 3 escalões. Primeiro escalão, título praticamente vai ser definido entre Mineirinho e Mick. Eles estão numa diferença bem pequena, uma bateria para essas duas últimas etapas. Aí depois a gente tem aquela turma ali que é o Owen Wright, Julian Wilson, Medina, que cresceu muito nessa etapa, e o Toledo com chances também, mas precisando de 2 ótimos resultados e o mais difícil, que o Mick Fanning e o Mineirinho escorreguem, né? Mas a etapa foi ótima para o Brasil e o Medina venceu naquele modo automático dele, que quando ele engrena, não vai para repescagem, não vai nada, é 10, é 9, vitória mais do que merecida. Isso mesmo, né, Marcelo? Até o que o Boscoli falou aqui, o Medina arrasou, né, cara? 2 notas 10, foi o detentor aí das maiores somatórias, o cara quebrou, tá no nível impressionante. É uma pena que ele tenha acordado só agora, nessas últimas 3 etapas ele realmente foi muito bem. Em Trestles até achei que ela bateria com o Mick Fanning, falei aqui no programa passado, na minha opinião, achei até que ele poderia ter levado. Foi a questão de interpretação do julgamento dos juízes que analisaram mais o power surf, né, o surf de borda. Mas eu gostei bastante das apresentações do Medina. E como o Marcelo falou, nessa etapa da França, cara, o nível dele estava muito acima. Acho que só o John, se tivesse escolhido umas zonas melhores, poderia frear um pouco o Medina, mas não acredito não. Acho que um cara que tira 2,10 no mesmo evento, não tem nem o que falar mais nada. Agora, Boscoli, o que foi comentado muito ao longo da competição nas mídias sociais foi o Mick Fanning. Muita gente falando, inclusive o Iago Doro, o nosso super atleta também, mais free surfer, mas também compete. Ele escreveu que o Mick Fanning não fazia nada, já arrancava um 8. Se ele desse 2 batidas, era quase certo ele ganhar o 10. Você acha que o julgamento ainda está assim, meio confuso? Eu acho que o julgamento ele está bem sinalizado, que o mais importante é eles sinalizarem o que eles querem ver. E já está mais do que sinalizado que esse surf do Mick Fanning dá nota. A rasgada dele é a melhor do circuito, ou uma das 3 melhores com certeza. A velocidade dele, ele é o mais veloz do circuito. Então os juízes já sinalizaram há muito tempo que esse tipo de surf dá nota. Da mesma forma que a gente viu o Medina nos últimos 2 anos mudando o surf dele. Por quê? Porque ele teve uma maturidade competitiva e viu que dava nota. Então acho que é uma coisa subjetiva, mas que os juízes estão fazendo o principal, que é sinalizar o que eles vão julgar bem e da onde vem a nota. E isso o atleta inteligente vai absorver e vai moldar o seu surf de acordo com aquilo. Outra coisa que eu achei muito bacana no Medina é que, na verdade, ele não vencia uma etapa em beach break há muito tempo. Ele venceu ano passado, foi campeão mundial, com destaque total e absoluto em ondas pesadas, tubulares, pipeline, Fiji, chopo, e uma vitória em beach break, seja em QS ou CT, não vinha há muito tempo, desde que ele era uma criança quase, bem mais magra. Então, atualmente, ele mostrou que com um corpo bem mais pesado, bem mais forte, uma nova maneira de surfar nos beach breaks e uma nova maneira de tirar nota 10, 9 e vencer com facilidade. Então, achei isso uma coisa muito boa, não é mais aquela criança, é um homem surfando power, forte e vencendo em beach break e ondas tubulares. Isso, ótimo. E rolaram altas ondas na etapa, né? Agora, Marcelo Andrade, a gente está indo para Portugal. Temos 3 brasileiros brigando pelo título, o Medina aí tendo mais dificuldade, como o Boscoli falou. Mas vamos para Portugal, onde a gente já teve vitória, teve aquela ocasião com o Júlio Wilson e o Medina, aquela final que para muita gente foi uma final complicada ali em questão do resultado, mas o que a gente pode esperar da etapa de Portugal aí na participação dos brasileiros, principalmente dos que estão brigando pelo título? Bom, Portugal, assim como a França, é um lugar meio temperamental, é um beach break. Como o Marcelo falou, se o mar subir demais, a onda fica, às vezes, meio over, e aí você tem que achar uma onda, aquela coisa de você saber se colocar, saber pegar a onda certa e aproveitar. Nesse quesito, como você mesmo disse, Medina e Júlio já fizeram a final, Mick Fanning é o campeão do ano passado, Mineirinho já ganhou do Kelly Slater com o mar clássico lá. Então a gente vai ter que esperar ver que marca vai se apresentar. Porque um mar clássico, por exemplo, bonzão, o John pode tirar esses caras no meio do caminho. Como mostrou hoje na França, apesar de ter combination com o Gabriel, ele foi no final da bateria e tirou um 8 e pouco. É muito relativo agora, realmente.
Mineirinho e Mick Fanning estão preparados para qualquer coisa. Eu acho que eles estão no momento do sprint final, não estão deixando os outros encostarem. O Julisson tentou, não conseguiu. O Allright tentou, não conseguiu. E o Medina está chegando tarde. É isso que está acontecendo. Agora, Bosco, independente do resultado, o título vai ser definido no Avaí, não é isso? Com certeza. Eu acho que essa etapa foi boa para o Mineirinho. Ele em Trestor teve um resultado excepcional, mas não surfou tão bem e não estava conseguindo notas altas no critério do juiz. Ele surfava uma onda, às vezes fazia 5 manobras e tal, saía um 6,5, 7. Dessa vez ele estava surfando com facilidade na escala do 8, 9, os juízes estavam recompensando e isso fortalece muito o atleta para a etapa seguinte. E eu acho que vai para o Avaí. Agora, eu vejo o Avaí com uma ótica diferente. Eu acho que Portugal, basicamente, como o Marcelo falou, é a mesma coisa da França. E no Avaí, por incrível que pareça, os dois primeiros, Fanning e Mineiro, têm um retrospecto pior do que a turma de trás. Julian Wilson já venceu, Medina a gente sabe o que é capaz em pipeline e o Allright a gente sabe também muito bem o que é capaz. Então, se o Fanning e o Mineiro escorregarem, eles vão com uma pressão muito forte para a pipeline, onde esses outros três que estão ali querendo se aproximar da turma da frente, eu vejo com mais possibilidade em pipeline. Isso, Marcelo Andrade, agora a gente teve também um feminino junto com os homens, né? Os homens e as mulheres competiram e a Tyler White levou. A Tyler White levou numa bateria onde as protagonistas Carissa Moore e Courtney Conley ficaram de fora. Porém, há 4 campeonatos seguidos que está um ping-pong, né? Uma passa na frente de um, outra passou. Agora a Carissa é a líder. Assim, como a final vai ser no Avaí, eu acredito que a Carissa leve vantagem, até pela experiência, já tem 2 títulos, enfim. Mas a resistência da Courtney está me impressionando, porque eu já achei que a Carissa ia dar uma distância dela. Quem sabe se na próxima etapa ela não vem aí reverter esse resultado, sei lá, está muito complicado. Assim como no masculino, que o Mineirinho e o Fanning estão polarizando, mas que tem uma galerinha atrás que pode chegar, como o Marcelo falou. Cara, eu acho que no feminino só tem as duas. As que estão chegando atrás teria que ter uma combinação de resultados muito maiores, porque a Carissa e a Courtney nunca perdem antes das quartas de final, e nessa matemática eu acho que não tem chance para mais nenhuma outra. Bosco, até pra gente finalizar, a gente tem que falar da Silvana Lima, que está num momento ruim nas competições. Ela começou muito bem, fazendo alguns bons resultados, tirando notas 10, mas nos últimos eventos só resultados bem fracos. A Silvana, na verdade, é a única surfista brasileira esse ano, tanto no masculino como no feminino, que estaria fora no momento. Ela começou na Austrália tirando notas altíssimas, expectativa muito grande, e não se confirmou durante o ano. Eu acredito que seja algum problema de patrocínio, de apoio, porque ela tem um potencial muito grande, ela é uma surfista de vanguarda do surf feminino, isso é mais do que comprovado. Agora eu queria chamar a galera aí para ficar bem atenta a essas próximas etapas, que é o momento de ouro do surf brasileiro. Nós estamos com 4 surfistas entre os 10 primeiros, os 7 que estão no WT continuam classificados. Até lembrar também o Jadson, que foi um resultado muito bom, ele botou 4.000 pontos de diferença na turma que perde a vaga, abaixo dos 22, então já está meio que garantido. E tem mais 3 entrando pelo QS, então pode ser que ano que vem a gente tenha 10 brasileiros, e o que vai ser sensacional, né? Então acho que todo mundo tem que ficar super ligado nessas etapas finais, que promete muita emoção, principalmente para nós brasileiros, né? 10 ou mais, porque a gente tem uma perna brasileira agora fortíssima. O Michel Rodrigues do Ceará está chegando. Tem uma galera lá atrás que tem resultados baixíssimos. O Gessé Mendes ainda está nessa luta. Ano passado ele não conseguiu, quem sabe esse ano em casa consegue. E o que o Marcelo falou, realmente nada a falar mais do que o melhor ano da história do surf brasileiro. Show de bola, galera. A gente chega ao final aqui desse episódio do programa De Olho no Tour. Vale lembrar que a próxima etapa, Portugal, como a gente falou, rola entre os dias 20 e 31 de outubro. Valeu, Bosco. Muito obrigado pela sua participação mais do que especial aqui com a gente. Valeu, Marcelo. A gente se vê no próximo programa De Olho no Tour. Valeu, galera. Um abraço.